Agora vamos lá para o livrinho de História. Abram lá na página 49, ok? Vamos fazer uma leiturazinha, certo? Nós vamos falar hoje sobre cidadania e Constituição. Alguém aqui sabe o que é cidadania e sabe o que é Constituição? Vamos lá falar um pouco sobre cidadania, viu, gente? Não está aqui nesse livro, certo? A tia vai apenas explicar para vocês aqui o que é cidadania. A cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado. E tem que ajudar para que todos cumpram os seus também, tá certo? E a Constituição, alguém sabe o que é Constituição, essa palavra, o que é que ela quer dizer e tal, certo? Constituição é o conjunto de leis, certo? É um conjunto de leis que regem uma nação. Qual é a nossa nação? Brasil. Votadas pelo Congresso, certo? A gente viu lá na outra matéria, a gente viu lá onde é o Congresso, né? Onde é que os nossos governantes, lá, né? A imagenzinha do Congresso, onde é que as pessoas ficam, então, na outra matéria, certo? Os membros representam o povo. Lá são determinados os direitos e os deveres dos estados da federação, certo? Os direitos e os deveres de cada um, certo? Então, é algo muito difícil, mas, porém, é muito bom. Vamos ler aí o que está aí no livro, né? Na página 49. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, o poder de governar a nação foi dividida em 3, executivo, legislativo e judiciário. Eu não sei o que é executivo, eu não sei o que é legislativo, eu não sei o que é judiciário. Legislativo, eles votam, as pessoas do poder legislativo votam as leis. Ele diz, tal lei eu concordo, ok. Tal lei eu concordo, ok. E o executivo, eu não sei o que é executivo, o poder executivo. Ele coloca em prática, tá certo? O poder executivo coloca em prática as leis votadas pelo legislativo, certo? E o judiciário, ele cobra o cumprimento, tipo, você não vai cumprir, então você vai ser punido, ok? Vamos lá. Esse modelo, vamos para cá, tá? Esse modelo de governo influenciou a organização política de muitos países, certo? Isso aí foi lá nos Estados Unidos, eles criaram isso aí e influenciou muitos países, tal como o Brasil também. Vamos conhecer o histórico das constituições brasileiras. Esse é um meio de conhecermos a transformação pelas quais passou o conceito de cidadania em nosso país, desde 1824, data da primeira Constituição do Brasil, ok? Daí nós vamos para cá, mais para baixo aqui, certo? Em 1824, né? Constituição. A primeira Constituição foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Que é outorgada, tia? Imposta pelo governo, certo? A primeira Constituição. Aí nós vamos ler aqui. Ela divide o poder político em executivo, legislativo e judiciário, além do poder moderador exercido exclusivamente pelo imperador, que também era o chefe do poder executivo, certo? Os senadores e governadores das províncias eram indicados pelo imperador, certo? Não era indicado, gente, senadores e governadores não era indicado pelas pessoas, pelos cidadãos, não. Era indicado pelo imperador. Os outros cargos políticos eram escolhidos por meio de eleições. Porém, gente, apenas homens maiores de 21 anos e com renda mínima, tinha que ter isso ainda, com renda mínima prevista na Constituição, podiam se candidatar. Isso também valia para quem quisesse votar. Tinha que ser maior de 21 anos e também tinha que ter a renda mínima, né, imposta por eles lá, certo? E quem quisesse se candidatar tinha que ter essa renda mínima e tinha que ser homem, né, acima de 21 anos. Valia para quem queria se candidatar e para quem queria votar, né?
A participação política dos homens, dos cidadãos, era quase inexistente, né? Então, a gente vivia sobre um poder, né? A gente não tinha como ir atrás de nada e votar em ninguém, não era sobre o nosso... nós não tínhamos poder de falar nada, né? Aqui em 1891 foi formulada pela Assembleia Nacional Constituinte e promulgada no dia 24 de fevereiro. Promulgada quer dizer aprovada após votação, certo? Com a proclamação da República, aqui, ó, em 1889 e a promulgação da Constituição de 1891, foi criado o sistema de eleições diretas para eleger o presidente e o vice-presidente. O voto era permitido para homens, apenas homens, ainda em 1891 ainda era só para homens, certo? Maiores de 21 anos, exceto, não era qualquer homem, certo? Exceto analfabetos e mendigos. O voto não era secreto, ok? Não era secreto. Foi aqui nessa outra data, né? Foi formulada por uma nova Assembleia Constituinte promulgada pelo presidente Getúlio Vargas, né? A Constituição em 1934. Certo? Nessa Constituição, a noção de cidadania foi ampliada. O voto passou a ser obrigatório e secreto. A partir dos 18 anos, o voto feminino foi legitimado. Graças a Deus, né, gente? Os analfabetos e mendigos continuaram excluídos do exercício democrático, infelizmente. Outras inovações desse período foi a criação das leis trabalhistas, que garantiam os direitos básicos ao trabalhador, né? Certo? Vamos lá para a página 50, certo? Em 1937, Constituição, né? No dia 10 de novembro, o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso, revogou a Constituição de 1934 e outorgou uma nova Constituição. Infelizmente, houve isso daí. As eleições diretas foram canceladas e adotou-se a eleição indireta para presidente da República. Além disso, vários direitos dos cidadãos foram anulados, como a liberdade partidária e a liberdade de imprensa. Foram instituídos a prisão e o exílio de opositores do governo, além da pena de morte, certo? Quem fosse contra o governo aqui, ó, era preso ou morto, certo? Nessa época que isso aqui no Brasil, a gente ouve sair aqui no nosso país. Em 1946, a Constituição foi elaborada por uma nova Assembleia aqui, ó, Nacional Constituinte, formada pelos membros do Congresso, né? Foram estabelecidas eleições diretas para presidente da República. Os principais feitos dessa Constituição foram os estabelecimentos dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. Que bom, né? Em 1967, a Constituição, né? Sobre a Constituição. Os militares tomaram o poder no Brasil e 3 anos depois enviaram uma nova proposta de Constituição que foi aprovada pelo Congresso, certo? O voto para presidente da República voltou a ser indireto. Os direitos civis e políticos foram suspensos. Os meios de comunicação foram censurados, as reuniões políticas foram proibidas, certo? Então, foi muitas proibições aqui nesse ano de 1967, viu? Em 1988, com o fim do governo militar, uma nova Constituição foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte. A atual Constituição do país trouxe uma série de mudanças, certo? Como o direito de voto a todos os cidadãos, maiores de 16 e menores de 70, promulgada medida como o fim da censura, a criação de leis de proteção ambiental e de trabalhistas. Entre os objetivos estão de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá certo?
Então, gente, aqui já a coisa melhorou, né? Aqui, graças a Deus, aqui até hoje, essas leis estão no nosso país, né? Alguns dos direitos da cidadania conquistados foram, onde é que nós estamos? Alguns dos direitos da cidadania conquistados com as constituições brasileiras, entre eles o direito ao voto feminino, ao voto secreto e ao voto direto para presidente da República, foram resultados da luta e das reivindicações dos movimentos sociais. Então, foram os movimentos sociais, gente, que fez isso, certo? Foi as pessoas correrem atrás dos seus direitos, tá certo? Não aceitar esse tipo de coisa que estava acontecendo no nosso país, né? Aí você vai responder a questãozinha 1 aí da página 50. A atividade será na página 52 do livro de história, tá, gente? Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada por tudo. E boa sorte. Beijo. Tchau, tchau.